Olá para você que está nos acompanhando, começa agora mais uma edição do Entrevistas DPE. Eu sou Felipe Medeiros e neste episódio nós vamos conhecer o Sensibilizarte, um projeto que visa humanizar o ambiente hospitalar. E para esse bate-papo eu vou contar com a presença de 3 convidados. São eles: o Leonardo Cunha, coordenador administrativo, a Raíssa Marques, coordenadora de artesanato, e a Larissa Queiroz, conselheira do Sensibilizarte. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada, Vi. É um prazer estar aqui. Prazer, tudo bem? Muito obrigada também pela oportunidade de falar um pouquinho mais sobre esse projeto. Então, esse é um projeto de 2013, né? Como que começou? Quem conta pra gente é a conselheira, que já foi também coordenadora, é isso? É isso. O projeto começou um ano antes de eu entrar. Então, eu conheci o projeto quando ele estava na sua primeira entrada. Era uma entrada piloto, com a ajuda da ONG Pirilampus. E aí, ele começou numa entrada de Natal, em dezembro. É muito nostálgico falar disso agora. E quando eu vi, eu tinha certeza que eu queria participar. Na época eu tinha 16, agora não vou revelar quantos eu tenho. Mas eu tinha 16 anos e eu queria muito participar. E aí eu entrei, passei na faculdade, passei para enfermagem, abriram as vagas, fiz o processo seletivo e foi como se fosse uma realização de um sonho. Tanto a aprovação na faculdade como entrar para o Sense. E o Sense nasceu disso, Ele não nasceu aqui em Roraima, já nasceu... na intimidade, o Sense, né? Os mais íntimos, perdão. O Sense é o apelido do nosso Sensibilizarte. Ele não nasceu aqui em Roraima, ele nasceu em Londrina, no Paraná, de uma percepção dos estudantes e também dos professores de que era necessário ter um lado mais humano na formação. A gente fala de tantas coisas, saúde indígena, saúde do adulto, do idoso, mas esse lado mais humanístico a gente só aprende na prática, né? Como que a gente aprende a ser humano se somos humanos, né? Então é só na prática mesmo, vendo e exercendo a empatia. Entendi. E o que tem tanto de atividades, de ações no Sensibilizarte? Desde aquela época até agora, o que se manteve, o que foi acrescentado? Bom, desde aquela época, né, porque eu já participei do Sense em 2016, 2017, quando eu ainda cursava também enfermagem, porque voltando ao passado, eu também já cursei enfermagem. Então, e hoje? Hoje, não terminei enfermagem por conta que eu queria medicina, né, e eu saí de enfermagem, fui tentar fazer vestibular até que passei. Hoje você é estudante de medicina? Hoje sou, de medicina. Legal, parabéns. Mas desde aquela época já havia as capacitações, né, Lari? As capacitações é o quê? A gente faz uma semana antes das entradas para capacitar todos os voluntários. Música, a gente escolhe as músicas que a gente vai apresentar no dia da entrada, que é no domingo. Na frente de artesanato, as meninas confeccionam, né, os materiais, quadros que vão dar para os pacientes em si. Na palhaçoterapia, as meninas capacitam os voluntários para fazer os balões, as esculturas de balões, principalmente, que é os que eles trabalham. E na contação de história, eles vão aprender alguma história para contar para os pacientes. Se for criança, uma história da Branca de Neve, mais dinâmica para interagir o paciente em si, né? Principalmente as crianças. Então, essa é a parte da capacitação. E um sábado antes da entrada, a gente tem aquela reunião para ver se está tudo ok. Se as músicas estão ok, se os materiais estão todos feitos de acordo com o que foi proposto. Para sim, no domingo, a gente fazer uma entrada boa, né, para os pacientes, levando alegria, levando uma distração, porque a gente sabe que o hospital em si é um ambiente muito triste, digamos assim, porque o paciente está muito vulnerável. Então a gente tenta levar um pouco mais de alegria, de esperança, uma mensagem positiva para que o paciente possa se sentir mais bem acolhido. Né, Lari? Isso. Então, desde o início, o que se manteve foram as 4 frentes. A frente de música, musicoterapia, artesanato, contação de histórias e palhaçoterapia. Então, acho que isso é um padrão do Sense. Um padrão que, em toda a universidade que tem o Sense,
tem essas 4 frentes. E aí a gente tem a nossa própria organização, como o Léo explicou. E você, Raíssa, foi parar no Sense como? Bom, então, antes o Sense era majoritariamente ocupado por alunos de medicina e enfermagem, porque é um projeto voltado para a área da saúde, então faz mais sentido esses 2 cursos estarem mais envolvidos. Porém, quando o Sense começou a se recompor, divulgaram bastante e chegou no curso de psicologia, na qual eu entrei ano passado. E a gente se identificou muito, todos os alunos da psicologia. Por ser exatamente esse processo de humanização e de ter mais contato com o paciente. Então, vários alunos, inclusive, do curso de psicologia, entraram e estão ocupando a coordenação de outras frentes. Então, foi isso. Eu vi vários vídeos do projeto, me apaixonei pela proposta, sou muito ligada ao artesanato. Então, desde o início, eu sabia que eu seria da coordenação de artesanato, porque é uma coisa que me encanta bastante. Gente, e como é que funciona na prática, especificamente você, Raíssa, essa parte do artesanato? Vocês levam os itens para que os pacientes produzam artesanatos? Fiquei curioso. Bom, então, nós temos capacitações de biossegurança, porque como é um hospital, tem muito risco de contaminação, e aí os pacientes, obviamente, vão ter que tocar, né, nos materiais. Então, dependendo do objeto que a gente for levar para eles poderem fazer, a gente deixa o material pré-pronto, a gente faz na capacitação entre os coordenadores o preparo do objeto, para quando chegar lá, eles não terem que fazer todo o processo desde o início, até porque as entradas são um pouco mais rápidas, para poder atender o máximo de pacientes, né? O máximo de pacientes ter acesso às entradas. Então, a gente leva materiais pré-prontos, porém, sim, eles também confeccionam. Às vezes, a gente leva desenhos, ou então alguma coisa envolvendo origami, e aí a gente tenta fazer tudo dentro do permitido na biossegurança, para que nem os pacientes e nem os coordenadores ou os voluntários entrem em risco. Mas é muito interessante, é maravilhoso. E as outras áreas? De música, basicamente a gente ensaia, né? Como eu já tinha dito antes, a gente ensaia as músicas que a gente vai cantar no dia. Exemplo, como a gente fez a última entrada de Natal, a gente quis levar um tema mais natalino. Então, a gente ensaiou músicas natalinas para essa última entrada. Mas nas outras entradas, a gente costuma cantar músicas variadas. Sertanejo, gospel, música evangélica, né? Pop também. A gente tenta ver quais os pacientes estão no quarto, qual mais ou menos a faixa etária deles, né? Pra gente propor pros voluntários cantarem as músicas que mais se encaixam na faixa etária dos pacientes, né? Mas a gente também permite que os pacientes, como posso dizer, escolham certo tipo de música. Aí a gente adequa na hora. É bem legal. E tem alguém que é músico? Músico, não. Nos outros anos tinha, né, Lari? Músicos. Que era estudante de música. Curso, né? Ou que era estudante de música? De música. Estudante de música. Músicos e estudantes. Então, assim, agora o Sense, ele tá passando por um processo de reativação. Por conta, né, do tempo da pandemia, foi muito difícil. Sim. Pessoas, né, fora do contexto hospitalar entrarem para poder fazer essas visitas, então o projeto acabou ficando adormecido. Mas antes, naquela época, a gente tinha músicos que iam dar capacitação, tinha galera de música também que era estudante e participava do projeto, então dava um ar diferente, gás, né? Um molho. O pessoal das artes, né? Tem uma energia que agrega muito em outras profissões, né? Esse ano temos a outra coordenadora principal também, que era a Luísa, que ela toca, então isso já é uma ajuda. E o Vitor, que é o nosso coordenador de música, que ele também toca. Então, facilita mais os outros voluntários na parte do canto. Temos o João também, que é o coordenador de música, da frente de música, que ele canta. E os outros gostam da música. E você, Leonardo, cantou? Então. Na última entrada. Então, o meu objetivo principal, desde quando eu saí de enfermagem,
era voltar pro Sense. Esse foi meu objetivo de vida. Então, esse era um dos meus Não era nem cursar empurrões. medicina. Exatamente, era voltar pro Sense. Porque eu acredito que quem tá dentro do Sense consegue sentir a energia que emana, né? Essa parte do voluntariado. Sim. Então, esse foi um dos empurrões para me incentivar a voltar, né, para a universidade. Mas assim que eu entrei no curso de medicina, o Sense já Tava Deu uma pausa. adormecido. tava adormecido, Adormecido. literalmente adormecido. Aí eu botei, não, a gente tem que voltar. O Sense tem que voltar. Mas só que a gente passou por um processo muito burocrático, tanto da praia quanto do curso. Tinha outra coordenação, mas a outra coordenação não conseguiu, né, que o Sense voltasse. Aí eu peguei e tomei a frente, literalmente. Bom, né? Tomei a frente porque eu queria que o projeto voltasse. E pros voluntários, né? Aprendessem, descobrissem o que eu aprendi naqueles anos que eu passei no Sense. Então, o Sense voltou agora praticamente no final de 2023. Início de 2024 a gente estava se reestruturando ainda. E a partir de junho a gente conseguiu voltar. A gente conseguiu fazer todas as documentações necessárias com a praia. E a gente voltou agora em junho. Mas, mas ainda não voltei pra frente que eu queria. Mas então, a pergunta que eu fiz foi se você tá cantou. fugindo. Você cantou, se vai cantar aqui também. Não, na última entrada eu fiquei com a frente de música e eu consegui dar uma cantadinha. Foi muito bom. A gente quer ouvir aqui, né? A gente quer ouvir. Você viu já essa apresentação? Não, ainda não Então vi, vamos não ouvir, te vi. Vamos ouvir, né? É um adendo. A Larissa, ela canta, na verdade, um dos vídeos que eu mais amo do Sense. Que tá até no YouTube, vocês podem ver depois, conferir depois, tá? Diz o endereço. Sensibilizarte UFRR no Pronto. YouTube, procurem lá. Oração, se não me falhar a memória. Então, falando sobre essa música, Tá, mas então a gente Oração, quer ouvir. Quem vai ser o primeiro? Você, Lari? Ou você, Léo? Canta. No final. Ah, Então, falando dessa música, Oração, é uma música que a gente fala que é a música do Sense, né? Apesar de sim, essa música é linda ser da mesmo. banda mais bonita da cidade. Sim. Mas, quando o Léo tava falando da capacitação, a gente tem muito cuidado também para escolher as músicas. Aconteceu Sim. algo que foi muito marcante. Nessa música Oração, ela fala assim: meu amor, essa é a última oração para salvar seu coração. E a gente tava cantando essa música Sim. no hospital, até que, para um dos pacientes que a gente cantou, um senhorzinho, realmente foi a última oração. Porque ele veio a Nossa. falecer logo depois. Então a gente trocou a letra para poder... Essa é uma oração. Então, assim, esses cuidados também Que é muito bacana, vocês foram muito importante sensíveis. pra gente entender, né? Então, Sim. tem várias outras letras que, por exemplo, um forró do Fala Mansa, que fala assim, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Tipo, é Sim, muito é divertido, verdade, mas a gente tá no hospital e falar isso. Tem que ter uma interpretação, né, das Isso, canções. então- Temos que ter um cuidado. E hoje vocês estão atuando onde tanto? No Hospital Geral? Hospital da Criança? Esse ano, Demais. a gente, por conta do processo burocrático, que demorou um pouco, e também por conta da nossa greve que a gente teve que encurtar o calendário do Sense. Então, a gente deu prioridade pro Hospital da Criança, para as entradas no Hospital da Criança e no Hospital Geral. Sim. Em coordenações anteriores, a gente também fazia tanto entradas extras e na casa do vovô. Uhum. Mas a gente não conseguiu ainda fazer entradas na casa do vovô. Eu tava conversando até com a Raíssa, que provavelmente a gente pode adequar, né, para entrar na casa do vovô ano que vem. Mas se a gente não conseguir, a outra coordenação vai ter que pegar essa missão. E vocês fazem visitas nesses locais? Quantas vezes, assim, por mês? Como é que é a periodicidade? A priori, era para ser de 15 em 15 dias. Mas, como eu disse, esse ano foi bem tenso. E a gente optou, né? Tanto eu quanto a coordenação geral desse ano, optamos em fazer entradas uma vez por mês. Sim. Por conta da universidade em si também, porque além do projeto voluntário do Sense, a gente tem outras extensões também, além das aulas. Então, uma entrada por mês ficou
melhor, né? Para Sim, todos. mais Tanto confortável. Que se ajustou ao calendário de todo mundo, porque são cursos muito diferentes, todo mundo também está envolvido em outros projetos de extensão, então ficou melhor para todo mundo se adequar, até porque está sendo um processo de adaptação, né, de todo mundo. Sim. E aí foi o que a gente achou ideal. E há uma bolsa, né? A universidade ajuda vocês com o valor, né? Porque a gente sabe que... ou não, é um assunto delicado, não pode falar. Muito delicado esse assunto. Cada um por sua conta. É porque como leva o nome da universidade, sim, automaticamente a gente pensa, tem um apoio, pelo menos logístico, né? Então, é um projeto de extensão sem fins lucrativos, né? A gente está... com o nome da universidade, em si, a gente é uma extensão da universidade, mas a gente não tem acesso a bolsas, nem ajuda de custo da universidade. O que a gente tem ajuda de custo da prova, do processo seletivo, né? Que a gente cobra um valor de R$5 para as pessoas que queiram fazer o processo, aí eles pagam, fazem a prova, e esse é uma das ajudas, né, que a gente tem hoje no Sense. Que legal. E hoje tem quantas pessoas no projeto? Contando com a coordenação geral, em média a gente tem 60 voluntários. Sim. Como um todo, esse ano. E já foi mais. Estudantes do seu curso, medicina, enfermagem, psicologia e outros cursos, né? Como música, artes visuais, né? Isso. E, enfim, que bacana. E vocês precisam de mais estudantes? Querem convidar os estudantes a se envolverem mais? Com certeza. Sim. O processo seletivo... Fiquem atentos, sai ano que vem. A partir da coordenação do ano que vem, em junho, julho, talvez agosto. A gente espera que saia antes, né? Antes de agosto. A depender do nosso calendário também acadêmico, tem isso. A gente, além dos estudantes, a gente também espera ajudas, né? Ajuda de custo, principalmente para voltar, a gente teve que... sair pedindo patrocínio, mas a gente sabe que é bem complicado. Pelo menos eu vi que é bem complicado aqui em Boa Vista. Sim. E como é que vocês, vou perguntar agora para a futura psicóloga, né? Como é que vocês percebem os pacientes, como eles se sentem ao vocês chegarem, conversarem, interagirem, produzirem artesanatos, ou até proporcionarem a eles uma música naquele ambiente, uma música, um palhaço ali fazendo uma palhaçaria, né? Naquele ambiente que já é um ambiente bem pesado, né? Tenso. Como é que vocês são recebidos? Bom, assim, eu posso falar eu fiz a entrada de artesanato, mas eu também adoro contação de histórias. Então, sim, eu fui dar uma espiadinha quando eles entraram, a gente já tinha terminado a nossa. Mas assim, é perceptível o impacto, a gente consegue ver como faz bem tanto para os pacientes quanto para os acompanhantes que estão lá. Então, assim, as crianças ficam muito felizes, mas eu acredito que, dependendo da idade da criança, quem fica mais afetado de estar no hospital, às vezes, são os pais. Então, no artesanato, por exemplo, que é uma coisa muito manual, a gente acaba que conversando com os pais e conversando com a criança. Então, sempre eu fico muito emocionada, assim, só de falar, porque os pais se sentem muito à vontade para poder falar da rotina hospitalar, sabe, com a gente. E aí falam, nossa, o fulaninho aqui do quarto é muito feliz, mas hoje ele tá um pouquinho assim, ainda bem que vocês vieram, que trouxe essa energia e tal. Então... principalmente no Hospital das Crianças, os pais, eu percebo que ficam extremamente felizes, assim, com as entradas, porque é interativo, é bastante interativo. Às vezes a gente percebe que a pessoa tá ali mais recatadinha no lugar dela e a gente tenta fazer algo que respeite mais o espaço, mas é sempre muito perceptível. Por exemplo, no Hospital Geral, né, que são mais adultos, em alguns momentos as pessoas elas estão mais fechadas. Uhum. As crianças recebem melhor as entradas, mas mesmo assim no Hospital Geral, mais idosos também, eles ficam muito felizes, eles ficam, nossa, minha filha, muito bom que você está aqui. Então é um impacto muito positivo, pelo menos eu não presenciei
algum momento, assim, de ruim ou algo mais pesado, sabe? Com uma energia que foi mais para baixo, até porque a gente sempre tenta contornar. Quando toca em algum assunto um pouco mais delicado, a gente meio que vai transformando, né? Eu acho que essa é a proposta do Sense, transformar a energia daquele lugar e trazer mais alegria para os pacientes e para os acompanhantes. E vocês dois, como é que vocês se sentem e como vocês observam também essas pessoas? Bom, pra mim, o Sense é uma paixão, né? Tava apaixonada antes mesmo de entrar na faculdade. E participar é surreal, porque a gente não tem noção do quanto as pessoas precisam, né? E do quanto a gente pode ser um instrumento para tocar outros corações. Então, no hospital, tem muitas pessoas que elas estão sozinhas, que às vezes elas nem têm acompanhantes, vêm do interior, ou vêm até de outros países, né? O Sense, ele já tem o histórico aí de encontrar pessoas que falam espanhol, francês, inglês, então é sempre um desafio muito gostoso, né? De tentar se comunicar, né? O amor se comunica por si só. Mas a gente vê como a gente pode mudar a vida de alguém, pelo menos por um instante. Então, eu me lembro de encontrar, às vezes, amigos, né? Uma senhora que eu encontrei que ela era porteira de quando eu era criança. Encontrei ela no hospital e foi um encontro, assim, muito, muito tocante, né? De ver alguém tão importante na minha vida ali. Passando por um momento difícil, mas poder, de alguma forma, ajudá-la. Já encontrei amigos. E quando é criança, às vezes, ela não quer receber medicação. A gente, não, mas você precisa. Não, mas vamos fazer um acordo. E aí, todo mundo a gente já dá um jeito ali de ajudar também a equipe. E não só os acompanhantes, a equipe também responde muito bem. Na minha época, o Sense, ele tinha uma equipe de apoio. Essa equipe de apoio, ela entrava no quarto antes dos palhaços, da música, para ver como é que estava o ambiente. Se podia receber ou não, porque a gente sempre deu a opção. Você quer receber a visita? Porque é um momento que o paciente pode se negar, ele está cansado. A rotina hospitalar é muito intensa, entra, tira a medicação, faz isso. Luz nunca apaga. Isso, a luz nunca apaga. Então, às vezes, ele não quer. E tudo bem, é o momento dele, mas... no HGR, os quartos são compartilhados, então quando um quer, outro não quer, a gente tem que ter um jogo de cintura. E, recentemente, eu passei pelo outro lado, né? Eu fui para São Paulo, porque minha mãe adoeceu, e aí a gente precisou passar muito tempo no hospital, né? A gente ainda está em tratamento, e tenho acompanhado ela, e lá no hospital não tenho Sensibilizarte, infelizmente, mas o próprio hospital... tem a equipe de voluntariado deles. Você manda o link dessa entrevista para eles. Vou mandar. Mas eles têm os próprios voluntários do hospital. Então, assim, não tem Sense, mas tem voluntário. E dá de ver como que muda o ambiente. Então, eu lembro de estar sentada, né, conversando com minha mãe, e bate na porta. E aí é uma contação de história, falando sobre algum caos, sobre alguma coisa. Então, às vezes eu tô passeando no hall do hospital, e aí eu encontro os palhaços descendo a escada rolante. Eu falo, meu Deus, eu tava aí, um dia era eu fazendo isso, e agora sou eu que tô nesse lugar. E você vê como é que transforma, né? Então, o hospital, como o Léo disse, é um ambiente, assim, muito, não só triste, mas às vezes frustrante, né, pra todo mundo. E a gente poder transformar isso é muito bonito. Então, tem uma frase que eu carrego sempre comigo, que não fui eu que falei, também não lembro quem falou. Então, desculpa, não é plágio. Mas é que a vida não é colorida, mas é colorível. E é por isso que a gente fala que o Sense, a gente está colorindo domingos. Sim, exatamente. Sim, que legal. Bom, o Sense, as entradas do Sense, elas sempre vêm para nos avivar também. Acredito, pelo menos pra mim, né? Eu acredito. Acredito pra todos. Foi o que, na nossa primeira reunião, eu já falei pra Raíssa. Vocês vão gostar muito do Sense, porque eles vão mudar a vida de vocês. Eu tava certa. Pois é. O Sense, ele traz muitas experiências. Já tive muitas experiências no Sense. Por mais que eu não tenha entrado tantas vezes, né? Só para explicar, entradas que vocês falam são as idas, né? As visitas. Exatamente. As ações também. Isso. Pelo que eu percebi, são aos domingos, aos né? Domingos, isso. Somente aos domingos. Uma entrada que me tocou bastante foi no Hospital da Criança. Que uma mãe, logo após a gente fazer a nossa entrada, a nossa ação, né? Ela foi agradecer, ficou muito emocionada, foi agradecer.
que antes de a gente entrar, ela disse que a filha dela, e realmente a gente percebeu, a filha dela estava bem desanimada, não tinha almoçado ainda naquele dia. Tava bem triste. E quando a gente entrou, a gente também levou música. E foi palhaço também com a gente. Foi entrada em conjunto. Uhum. E a filha dela começou a dançar com a gente, se animar. E logo após a gente sair, a mãe dela foi muito emocionada, agradecer pra gente. Dizendo que a gente tinha alegrado a filha dela, que a filha dela não tinha almoçado naquele dia. E depois, quando a gente saiu, a filha dela tava tão animada que resolveu se alimentar. Isso, tipo, foi bem tocante pra mim quando aquela mãe, né, veio falar com a gente, emocionada. Outra vez também foi uma funcionária da Universidade Federal, que fazia um tempo que eu não tinha visto ela, que ela era do RU. Eu acredito que eu falei pra vocês, do restaurante universitário. Que eu nunca mais tinha visto ela. Eu até pensei que ela tinha sido desligada, mas não, ela tava no hospital geral, acompanhando o irmão dela. Aí quando ela me viu, eu reconheci ela, né? Falei com ela. Aí a gente fez a entrada no quarto do irmão dela. Foi bem bom. E quando a gente saiu, ela disse que ela ficou muito animada, que fazia tempo que ela estava naquele hospital, quase não saía. E ver um rosto familiar alegrou bastante ela. Não só a mim, né? Outros colegas também conheciam ela. E na última entrada dessa de Natal que a gente fez, algo que marcou muito pra mim foi em um quarto que um jovem, ainda é jovem, e espero que continue. Ele estava muito triste porque ele estava na ala do pré-operatório. Ele ia fazer uma operação no cérebro. E ele ainda não sabia o diagnóstico nem nada. E ele estava muito triste. Realmente, eu percebi quando eu entrei no quarto, ele estava bastante triste. Estava ele, acredito que era a esposa dele. Eles estavam conversando quando eu entrei. Aí eu pedi a permissão para fazer a entrada, que eu estava de apoio, que a Larissa falou anteriormente. O apoio é justamente para entrar primeiro no quarto, perguntar se os pacientes querem receber visita, se pode. E ele respondeu, pode sim, por favor. Tô até precisando, ele falou. Aí eu disse, né, que a gente ia levar um pouco de música para tentar alegrar a tarde dele. E ele se emocionou bastante, ele e a esposa dele. E quando a gente estava para sair, ele agradeceu, né, pra gente, falou que ele não sabia o que ia acontecer. A gente deu uma mensagem, além da música, a gente levou uma mensagem de esperança também para ele, dizendo que tudo ia ficar bem, que era pra ele ter fé, né? Ter esperança e que tudo ia ficar bem. E foi bastante tocante essa entrada, a última entrada pra gente. Legal. E como é que é o tratamento com os futuros colegas de profissão de vocês? Vocês acabam também mudando eles, né? Porque a gente sabe, e eu fico muito feliz de ver futuros profissionais. Você já é profissional, né? Formada, sim, já atua, a Lari, né? E vocês futuramente vão estar aí nessa rotina mais intensa. Então eu fico muito feliz em ver futuros profissionais e profissional como você com essa visão, sabe? Com esse estilo diferente de tratar as pessoas, de cuidar das pessoas, de espalhar esperança, de se conectar diferente com as pessoas, ainda mais nessa área, na área da saúde, que é muito importante para todos nós. Então eu imagino que ao vocês realizarem esse trabalho, vocês acabam também transformando e mudando muitos profissionais, porque a gente sabe que não são poucos, que trabalham, e eu acredito que seja por isso que também exista o projeto, que trabalham de uma forma que inúmeras vezes deixa a desejar. Assim, eu falando por experiência, porque além de estudante, a gente também tem estágios, né? Medicina, a gente tem estágios desde o primeiro ano, aulas, né, também no hospital. Acredito que muitas vezes, não é nem que o médico, ou enfermeiro, ou técnico deixam a desejar. É porque muitas vezes, principalmente falo do hospital geral, tá? Ainda não tive a oportunidade de entrar esse ano no hospital da criança.
Mas no hospital geral falta muito medicamentos, muitos insumos para os profissionais fazerem, na verdade, prestarem um atendimento de qualidade. Isso muitas vezes desanima. Não por conta que, eu quero ser desanimado. Não por conta que eles querem, mas por conta do local de trabalho. Das condições. Exatamente. Na entrada passada, eu até lembro que tinha um quarto que estava um inferno. Desculpa a palavra. Estava muito quente. Que foi muito desafiador a gente fazer aquela entrada naquele quarto. E era um se não me falha a memória, era uma idosa que estava lá. E ela até reclamou. Aí ela perguntou se a gente não podia trocar ela de quarto, mas a gente não tem esse poder, né? A gente só é voluntário. Mas acredito que é isso. E quando a gente vai, a gente vê que os funcionários estão mais, assim, na deles. E a gente tenta interagir com eles também. Até porque a gente está no local deles, né? No local de onde eles trabalham praticamente todos os dias. Então a gente tenta interagir, levar também um pouco mais de alegria para eles. E a gente vê que eles, logo após a saída, eles já estão mais animados. Tanto que eles falam mais com a gente. Eles até muitos interagem. E até vão nos nossos quartos também. Muitas vezes cantar com a gente. Enfim, acredito que seja isso. Não a questão de eles estarem... como você disse, mas essa questão mesmo de muitas vezes não terem o suporte adequado para eles trabalharem em uma condição melhor, né? Então eu acredito que eles têm que fazer a mais, e esse a mais muitas vezes não chega e eles acabam se frustrando por não conseguirem fazer um trabalho que eles queriam fazer. É cansativo. Né? Frustrante. Na última entrada que eu fiz no Hospital da Criança, teve uma moça, uma enfermeira que parou a gente, e ela ficou muito curiosa para saber sobre o projeto, perguntou várias coisas. E uma coisa que eu percebi foi que a pandemia foi um divisor de águas, assim, eu acredito que na vida de muita gente, mas principalmente na área da saúde. E aí as pessoas ficam, querendo ou não, mais recatadas, né? Elas vão acabar ficando mais frustradas ou mais desanimadas por conta das condições, como o Léo falou, que os hospitais estão. Mas eu acredito, eu pude ver, né, com essa enfermeira, que quando você vê pessoas fazendo isso te anima a fazer também. E ela falou que ela faz voluntariado, que ela participa de projetos também, e que é muito bom ver que tem gente e pessoas novas, né, futuros profissionais, focando nisso, porque realmente é uma coisa que quando você vê, dá vontade de fazer também, te anima. Às vezes os profissionais, eles têm vontade de fazer isso, eles são pessoas bem-humoradas, mas a rotina desgasta muito. Então, só de você ver que tem outras pessoas fazendo isso já te alivia bastante, já te ajuda a recuperar o teu humor, a querer, sabe, ser também mais contente ou ser... Ter mais empatia. Isso, ter mais empatia. Porque eu não acredito que seja a falta de empatia, mas às vezes a rotina é muito cansativa. Então a pessoa nem vai estar muito ligada nisso. Mas é isso, foi tocante ela falando com a gente. Ela passou um bom tempo falando, nossa, parabéns pra vocês, que bom que vocês estão fazendo isso. Perguntou sobre as redes sociais do Sense e tudo. E, enfim, foi perceptível. Sim. Realmente, quando a gente entra, logo no começo tem a enfermaria, né? E os enfermeiros estão lá. Quando a gente entra é uma coisa. Eles estão bem mais sérios, bem mais na deles. Mas quando a gente sai é completamente diferente. Já estão mais alegres, falam mais com a gente. Aí, como eu disse, né? Alguns vão até no nosso quarto, tipo, interagir. É muito, muito legal. Agora, trazendo sobre uma outra visão, a visão acadêmica, né? Então, quando eu estudava enfermagem, a gente se engana achando que enfermagem estuda pouco. O quê? Enfermagem estuda muito. Então, eu passava muito tempo só ali focada e não conseguia interagir com outras pessoas. Então, o Sense foi uma forma de conhecer novos amigos. Fiz amigos que eu levo pra vida toda hoje. Consigo lembrar deles, a gente se comunica mesmo, né? Depois da faculdade, a gente tendo tomado caminhos diferentes. Então, o Sense é uma forma de a gente se comunicar, se conhecer também. Então, medicina e enfermagem, eles moram ali na Federal, eles moram um do lado do outro. Sim. Mas é muito difícil a gente se comunicar. Então, no Sense, a gente também tinha... como era um projeto de extensão,
é um projeto de extensão, a gente também fazia projetos acadêmicos, artigos científicos. Então, a gente trabalhava junto com a galera de psicologia, de medicina, apresentava. Eu me lembro que a gente criou um artigo científico juntos e eles foram apresentar lá em Recife. Então, é muito bom ter essa troca, essa comunicação. Então, é uma forma de conhecer o outro. A gente fica tão fechado na gente mesmo, na nossa bolha. Depois que a gente se forma, nossa, você lembra de mim lá da docência? É verdade, nossa, maravilhoso, né? Então, é muito bom ter essa conexão com outras pessoas. E o que você percebe de antes, quando você fazia parte do Sensibilizarte como aluna e hoje como profissional? Nossa, e você te tocou de formas diferentes? Aí eu repito a mesma pergunta que eu fiz para os meninos. Com certeza, né? Então, eu já sou formada. E no Sense a gente vai todo caracterizado, né? Vamos de palhacinho, com o rosto pintado. Mas na vida real, na vida... a gente como profissional mesmo lá, não estamos assim. Então, a primeira barreira é isso. Porque o paciente vai olhar para o nosso rosto e vai ver quem somos, né? Ele não vai ver ali uma caracterização alegre do que somos. Mas é o que a gente pode perceber no outro. É muito cansativo a rotina do enfermeiro. De ser um líder, de estar ali, às vezes falta muita coisa, falta equipe, e lidar com pessoas já é muito difícil, mas é a profissão que a gente escolheu. Então, que a gente saiba também que o outro não é um número, o outro não é uma doença, você não é a doença que você tem, você está doente, é uma fase. Então, pra mim, eu me lembro muito bem de, enquanto enfermeira, eu estava num quarto, uma senhorinha, né, muito querida, estava com uma doença crônica, e teve um dia que sobrou mais tempo e eu falei, vamos cantar? Eu ali de enfermeira, Larissa, não de palhaça. Vamos cantar? Vamos. Que música a senhora quer? Pronto, vamos cantar. Então, às vezes, aquele tempo, ele vai melhorar, né, a qualidade. Pra mim, foram 5 minutos. Pra ela, foi um dia que mudou, porque ela estava internada. Ela passou o dia ali, né? Eu vou e saio do hospital, ela continua ali. Então, não é sobre a minha caracterização no externo. O Sensibilizarte é o que acontece dentro de mim, como profissional. De enxergar o outro, de que ele não é uma doença, que ele está doente e que ele precisa, sim, que eu seja mais compreensiva, né, no meu cuidado. Então, o Sensibilizarte é sobre isso. Não é sobre o outro. É sobre transformar quem somos como profissionais. Isso é muito importante. E a gente aqui no Entrevistas DPE também já ouvimos inúmeras pessoas especializadas em trabalho em equipe, em liderança, em gestão de pessoas. E uma das maiores, se não a maior dificuldade é justamente isso, lidar com pessoas, né? E você falou da pandemia, que a pandemia nos mudou, e nos mudou não só no hospital, mas nos mudou em todas as relações, né? Até em como a gente vive socialmente, né? E profissionalmente ainda mais. Há pessoas que ainda têm muitas dores da pandemia acumuladas com as dores da vida, e é muito difícil esse gerenciamento. A Raíssa, como estudante de psicologia, pode até explicar melhor pra gente isso. É muito difícil você lidar com pessoas diferentes e você aceitar um tratamento diferente que não é aquele que você esperava, e mesmo assim você está no ambiente de trabalho, você tem que exercer a sua atividade, né, Larissa? Há uma dica aí para as pessoas também, como se relacionar melhor? Bom, então, eu acho que primeiramente a visão de pessoa e profissional. Independente de você estar atendendo pessoas completamente diferentes, atendendo, que eu digo, no caso, você fazer a entrada, né, lá no Sense e ter aquele momento. Pode ser uma pessoa completamente diferente, mas assim, é um paciente, você tá ali pra fazer o seu papel, sabe? Não importa, às vezes a pessoa te trata com grosseria, você tem que manter o respeito acima de tudo. E as pessoas estão vulneráveis no hospital, então você tá num momento mais confortável da sua vida, podendo ajudar o outro, tem que ter esse tato, essa sensibilidade de perceber e meio que relevar algumas coisas mesmo, sabe? Você não tá ali em posição de julgar, você tá para ajudar as pessoas, ser acolhedor. Então, eu acho que no momento que a gente entra no hospital, a gente tem que se despir de todos esses preconceitos ou
essas coisas que nós temos mesmo sobre, né, visões diferentes. A gente tá ali para fazer o nosso papel e tratar as pessoas da melhor forma possível, melhorar o dia delas, melhorar o nosso dia, porque como foi falado, o Sense, ele não vai impactar somente o paciente. Na verdade, ele trabalha muito a gente. Eu acho que, inclusive, ele vai ajudar exatamente nisso, a gente perceber que, independente da pessoa, vai ser um paciente. Por exemplo, aqui em Roraima tem uma questão muito delicada com imigrantes. Tem muito preconceito. E quando você entra, você vê que, no fim das contas, é uma pessoa que também fica doente, que também está vulnerável, que vai ter o seu filho ali precisando de ajuda. Então, sabe, é uma coisa que não... É difícil falar, porque eu não consigo nem imaginar o motivo de você ter essas limitações ou preconceitos com o outro, se no fim das contas vai ser só uma pessoa que está suscetível a tudo que qualquer outra pessoa pode passar. Então, é isso. Eu acho que não tem basicamente um segredo para você fazer isso. É só você ver as pessoas como pessoas. Todos. Não de forma igualitária, mas tratar sabendo exatamente a limitação, sabe? Equidade, isso, né? Equidade. Não tratar todos de forma igual. Até porque senão eu vou chegar lá com um imigrante falando de uma forma que ele não vai entender nada. Isso é tratar de forma igual. A gente não precisa de igualdade, a gente precisa de equidade, um tratamento que cada pessoa precisa da forma que vai se adequar melhor a ela, acredito eu. Até porque ninguém é igual, né? Sim. Principalmente, agora falando sobre... trazendo mais do lado de medicina. Eu posso ter a mesma doença que a Raíssa tem, mas a gente não vai sentir pode não sentir as mesmas coisas, né? Ou seja, cada indivíduo é diferente. Eu acredito que a gente também... O que eu aprendi no Sense, que a gente consegue ter mais empatia pelas pessoas. Acredito que... E o mundo precisa disso. Precisa. Eu falo isso por conta da medicina em si, que quando a gente... Não tinha essa visão, mas quando eu entrei, eu vejo que é um curso bem competitivo. Principalmente entre as pessoas. Não porque muitas vezes a gente quer, mas por conta do mercado de trabalho em si. Então, o Sense traz esse lado mais empático pra gente se colocar no lugar do outro. Ver que muitas vezes o outro pode não ter o que a gente tem naquele determinado momento e que a gente precisa entender pra gente poder conseguir ajudá-los. Acredito que a empatia é bem necessária. Não só no Sense, mas como em todos os aspectos, né, da nossa vida. A minha dica é inteligência emocional. Na verdade, é se cuidar. Então, pra gente lidar bem com as pessoas, a gente precisa se cuidar, falando como enfermeira. Então, o enfermeiro cuida de todo mundo, mas quem cuida do enfermeiro? Então, não tem como a gente cuidar das outras pessoas, entender outras pessoas, se a gente também não tá bem com a gente mesmo, se a gente leva problemas pessoais pro trabalho. É muito difícil separar. É muito difícil. Então, cuide-se. Entenda também que o outro, ele não tem culpa do que aconteceu com você. Sim. Né? Então, somos profissionais. Então, ter esse lado, pensar mais é muito importante. Né? Então, entender os seus limites. Hoje, a enfermagem, ela pega muitos turnos, vira vários empregos, e isso vai afetar na maneira como você se comporta no seu trabalho. Então, tenha ciência, né, de que você não é um super-homem. Apesar de a enfermagem ser o herói de muita gente, a gente não é super-herói de verdade, né? A gente é humano, então precisamos conhecer nossos limites. E façam terapia também, né? Terapia para todo mundo, né? Pessoal da saúde, administrativo. Essa parte que a Lari falou é bastante perceptível na nossa vida acadêmica também, né? Por conta que assim como medicina e enfermagem também tem um método TBL, ou seja, a gente tem que estudar por conta própria, basicamente, o tempo todo. E às vezes é muito exaustivo. E muitas vezes a gente acaba esquecendo desse autocuidado, né? Então, realmente, a gente tem que se cuidar mais. Senão a gente não vai conseguir cuidar do outro. E o que vocês esperam para 2025? A gente está no mês de dezembro aí, esse momento de reflexão. Como é que vocês avaliam Sensibilizar-te UFRR 2024? E o que vocês esperam para 2025? Bom, eu, como conselheira, que só vi de fora, né? Conselheira é um coordenador aposentado.
Eu, como conselheira, espero o melhor para o Sense. Eu espero muito que o projeto possa crescer e que várias empresas depois, né, disso aqui possam se interessar em ajudar o projeto, que toca muitas pessoas, muitos profissionais e muitos pacientes também. Desejo tudo de bom. Espero que no que eu puder ajudar, vocês podem contar comigo, mesmo distante. E é isso. Espero mesmo que o Sense possa trabalhar na parte acadêmica também, tipo, artigos científicos, porque humanização não é algo abstrato, viu? Tipo, humanização, existem estudos, então explorar esse lado também, mostrar os resultados físicos, a gente fazia isso através de feedbacks, relatórios, então acredito que é algo muito bom a voltar a se explorar. Então eu espero que o Sense possa crescer aqui no cenário de Boa Vista. Que legal. Eu tava falando com o Léo antes de começar a entrevista sobre as nossas expectativas para o ano que vem. Nós ainda temos 3 entradas para fazer ano que vem dessa coordenação. Mas as expectativas para a próxima coordenação, no segundo semestre de 2025, é que mais e mais pessoas entrem, porque como o Sense está se reativando agora, as pessoas estão conhecendo cada vez mais, porque tem cada vez mais novos alunos e cada vez mais cursos diferentes estão sendo impactados por isso. Então, acredito que as expectativas são as melhores, assim. Dos alunos se proporem a participar, a gente vê que os novos alunos estão cada vez mais participativos, né? Estão ocupando mais lugares. Mas é isso, como o Léo falou, a gente também precisa de ajuda financeira, tanto é que nos seletivos a gente cobra uma pequena taxa, né, para poder ajudar nos custos. Que é um valor simbólico também, isso, né? Com certeza. Se eu botar na ponta do lápis, fica ainda devendo, né? Mas assim, quanto mais alunos, mais apoio a gente vai precisar, né? Quanto mais voluntários. E vocês não podem continuar como com coordenadores ou não? Tem que fazer o quê? Uma seleção, uma votação? É bom ter rotatividade, até porque eles são acadêmicos, né? Então a rotina é muito cansativa e o jeito de pensar também. É que nem o governo, né? Não é bom ficar muito tempo no governo, assim, porque a gente acaba deixando nossa impressão pessoal. Sim. Então é bom. E falando dos custos aí, pra quem estiver nos ouvindo, só falar, a gente gasta esse dinheiro comprando maquiagem, que é super caro, tinta, material, então fantoche com a contação. Tem muitas coisas que tem esse custo que a gente precisa mesmo de ajuda. Exatamente. Agora falando de 2024, eu fiquei muito animado e muito feliz pelo Sense ter voltado à ativa. Foi um processo demorado, mas graças a Deus conseguimos. E a gente fez 3 entradas excelentes. Tivemos feedbacks positivos tanto do lado dos voluntários quanto dos pacientes, porque a gente também tem um relatório em todo final de entrada que a gente recebe dos pacientes. Todos os apoios fazem com os pacientes, então unanimidade deu um ok para as nossas entradas, ficaram muito animados, e a gente também recebeu um feedback muito positivo dos voluntários que gostaram das entradas, conseguiram sentir que o objetivo do Sense estava sendo feito, né, em todas as ações que fizemos. Agora, para 2025, eu acredito que a gente vai conseguir fazer mais, a gente vai conseguir ter mais voluntários, por conta que o projeto realmente ele voltou a ter a visibilidade que eu gostaria que tivesse. Então, acredito que muitos novos voluntários vão querer entrar. E como a Lari disse, a Raíssa também, a gente precisa do apoio, né? De empresas de Boa Vista, de Roraima, que queiram ajudar, porque a gente precisa comprar materiais, tintas de rosto. O artesanato requer muitas folhas. O artesanato custa. Custa, é o que mais custa. Música nem tanto, porque basicamente a gente canta. E eu não esqueci, não. Mas acredito que é isso. E agora falando de coordenação, não quero. Na verdade, eu quero ficar mais, eu quero ser mais voluntário, porque eu quero estar na minha frente ano que vem. Até porque ano que vem o curso vai demandar muito tempo de mim. E eu não quero, que o Sense perca a qualidade.
Então, por isso que eu quero ter essa rotatividade pro novo coordenador para que o novo coordenador possa fazer, né, mais do que acredito. Mas eu vou continuar, eu quero continuar no Ciência ano que vem, mas não na coordenação. É muito bom alternar também. Por Sim. exemplo, eu estou na coordenação esse ano, mas ano que vem eu posso entrar como voluntária para poder participar de forma mais ativa nas entradas, sabe? Para ter mais interação com os pacientes. Então, é muito boa essa troca, porque você tanto dá oportunidade para uma pessoa com uma visão diferente coordenar, quanto você estar no lugar de quem interage diretamente com o paciente. Eu acho interessante essa troca. Até porque gera novas oportunidades, né? Sim. Para outras pessoas. Bom, gente, olha, eu adoro falar sobre humanização, porque eu acho que se todas as áreas, se todos os locais tivessem mais humanização, a gente viveria num mundo melhor, num mundo com pessoas menos doente emocionalmente, né? Com certeza. E fisicamente também, porque quando se adoece emocionalmente, seu corpo também responde, não é? Olha aí, um médico, uma psicóloga, uma enfermeira, então queria deixar esse espaço aí para vocês. A gente está nesse momento de fim de ano, de reflexão, para vocês deixarem uma mensagem. Eu acho também que todo mundo, em algum momento da sua vida, deve fazer algum trabalho voluntário ou algum trabalho que não tenha fins lucrativos, mas que te faça ganhar como pessoa. Então, parabéns a vocês e a todos que fazem parte, que já passaram pelo Sensibilizarte. Continuem. E você que não faz ainda nenhum trabalho voluntário, participe, seja do Sensibilizarte ou de qualquer outra coisa, até mesmo algo pequeno no seu bairro, plantar uma árvore, doar uma roupa para alguma instituição. Então, microfones abertos aí também para vocês deixarem suas mensagens. Então, vou estender o convite, né? Quando eu tinha 16 anos, eu tava pensando, né, o que eu fazia da minha vida? Então, foi um momento que eu quis participar de algum projeto voluntário. Lá naquela época era muito difícil, porque não tinha muita coisa aqui em Roraima, em Boa Vista. Agora, não falta oportunidade. Então, o que você está esperando para se voluntariar? Você pode trabalhar em ONGs de animais, de resgate, de pessoas, no Ciência. Existem várias opções. Então, pense bastante, porque o voluntariado, ele é mais do que só caridade. O voluntariado, ele é a extensão da sua alma também. Então, quando a gente trabalha pro outro, a gente não faz o que sobra. Eu não vou dar pro outro o que sobra de mim. Não vou dar pro outro o que sobra do meu tempo para ir pro Ciência. Eu vou dar o melhor que eu tenho. Então, quando eu vou para a entrada do Ciência, eu vou com a minha melhor roupa, com a minha melhor maquiagem, com a minha melhor disposição, mesmo que esteja muito difícil na semana de provas. E assim tem que ser. O voluntariado, a gente dá o nosso melhor, não o que sobra. Então, te convido aí a participar de algum projeto voluntário, ou se não dá de participar, ajudar algum projeto voluntário. Tem muitos projetos precisando no caso das ONGs, de ração, do Ciência, de materiais novamente. Então, ajude. Sim. Se dê essa oportunidade. Estou te convidando a se dar uma oportunidade de conhecer um amor mais profundo que é o voluntariado. Bom, o voluntariado, ele não vai ter um retorno financeiro, mas é algo que nenhum dinheiro vai comprar. Realmente vai ajudar no seu desenvolvimento pessoal de uma forma que nenhuma outra atividade eu acho que tem esse retorno. Especificando no caso do Sense, convido os acadêmicos, não só da Universidade Federal, algo importante, mas de faculdades particulares também, podem se inscrever no seletivo, fazer parte e ajudar como voluntários ou com alguma ajuda de materiais, como o Léo falou. Por exemplo, antes haviam músicos que iam ajudar na capacitação, então se você quer ajudar dessa forma, a ajuda será muito bem-vinda. Estamos sempre de braços abertos para novos voluntários, né? E como a Larissa falou aqui, em Boa Vista, o voluntariado tem se ampliado muito. Se você não tem muita habilidade social, gosta de ficar mais no seu canto, pode entrar nas ONGs de animais. Tem várias e várias formas de você ajudar as pessoas. Não precisa ter contato direto com ninguém. Você fazendo
o que tá dentro do seu limite, com certeza já vai ajudar muito uma pessoa, pode transformar a vida de alguém. Então, é isso. E você falou para se inscrever, né? Vocês falaram, né? Você também, Larissa. Qual o endereço, Raíssa? Telefone? Bom, os seletivos do Sense acontecem... A inscrição acontece de forma online. A gente faz um formulário de inscrição. Então, quando abre, a gente sempre divulga de forma bem intensa no Instagram e o formulário fica na bio do Instagram. No momento, não estamos de seletivo aberto, somente no segundo semestre de 2025, mas para entrar em contato com a gente e tirar qualquer outra dúvida, o Instagram está sempre aberto. Que é o Sensibilizarte UFRR. Muito bem. A gente tem outras redes sociais, o YouTube também, alguns vídeos tão antigos, mas são muito tocantes, então acompanha, viu? Qual é o arroba mesmo? Não lembro. Do YouTube? Todos são... Não pegou a deixa. É pra repetir. @Sensibilizarte UFRR. Todos são Sensibilizarte UFRR. Acompanhem lá, tá? Tá certo. E você, Leonardo? Voluntariado, pra mim, acredito que começou desde a infância, porque já fui membro de igreja. Então, a gente sempre tinha esse lado voluntário. Então, como eu disse, muda muito o modo de pensar, o modo de ter empatia, o modo de se portar diante da comunidade. Então, acredito que se em mim teve essas mudanças, em todo mundo também pode haver, né? Não necessariamente mais, mas acredito que pode haver essas mudanças de pensamentos, de modo de pensar sobre o mundo em si. Então, convido, principalmente universitários da Universidade Federal, mas também a gente é aberto para outras instituições de Boa Vista. Convido a vocês participarem do projeto, venham nos acompanhar, sigam nas redes sociais, se inscrevam no segundo semestre de 2025, que a gente vai abrir novas inscrições. A gente espera que um número maior de pessoas venham se inscrever. Eu lembro que eu estava vendo no nosso drive do Sensibilizarte, que, se não me falha a memória, em 2016 tiveram 800 inscritos. Era bastante gente. Era muita gente. Esse ano, infelizmente, a gente teve um quantitativo de 100 pessoas inscritas. Mas eu espero que a gente consiga superar esse número de 2016. Léo, mas você tem que ver o copo meio cheio, né? Felizmente, o Sense tá voltando, então é um progresso. E eu espero que em 2025 a gente consiga superar esses 800 voluntários. Vai ser um ano surpreendente, 2025. Com certeza, as expectativas são as melhores. Bom, gente, a gente bateu um papo aqui com o Leonardo Cunha, coordenador administrativo do Sensibilizarte, a Raíssa Marques, coordenadora de artesanato, e a Larissa Queiroz, conselheira do Sensibilizarte, antiga coordenadora... Foi tudo. Coordenadora de palhaço, de música, administrativa. Passou por todos. Fui. Né? Todos os setores do Sensibilizarte, né? Eu agradeço muito a participação de vocês. A gente que agradece, né? A oportunidade de falar um pouco sobre o nosso projeto, o nosso amado projeto Sensibilizarte. Muito obrigado, e a gente também está aqui sempre de portas abertas para falar de coisas boas, a nossa casa aqui, a Rádio Defensoria, a gente fala sobre direitos, mas a gente fala também sobre o que vocês estão fazendo, que é o social, a utilidade pública, tudo que vai agregar socialmente, emocionalmente e promover também justiça para as pessoas. Então a gente está sempre aqui abertos, com as portas abertas para ouvir vocês futuramente. E para a gente encerrar essa edição de Entrevistas DPE, como promessa é dívida da conselheira, a gente quer ouvir um pouquinho, por favor. O Léo pode ajudar também, ou o Léo pode fazer um pouquinho da que ele apresentou. É verdade. Ele já tem nome de cantor mesmo, né? É verdade. E aí o Léo faz primeiro, depois a Lari. Já estamos íntimos até. A Larissa. A Larissa faz também a palhinha dela. A gente poderia cantar a nossa música, né? Do Sense.
Então vamos. Vai ser todo mundo Tem uma junto. música, não sei se... Sim, a oração. A oração. Tá. A música escolhida. Isso. Meu amor, essa é uma oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na despensa. Cabe o meu amor. Cabem 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe essa oração. Muito obrigada. Eu sou Felipe Medeiros e até uma próxima Entrevistas DPE. Tchau, tchau.